Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um podcast, Os Universitários. Eu me chamo Esté e sou apresentadora. Hoje vamos conversar sobre um dos casos que mais provocam debate jurídico e social nos últimos anos, o caso Dídia Cardoso, um episódio que ultrapassa a simples narrativa criminal e nos obriga a refletir. Bom, o caso aconteceu em maio de 2024. Dídia tinha apenas 32 anos. Ela, ex-sinhazinha do Boi Garantido, e empresária no ramo de salão de beleza. Dídia fazia parte de uma seita religiosa junto com a sua família, cuja trajetória acabou envolvendo elementos que chamaram a atenção tanto da sociedade quanto das autoridades. E agora, para aprofundar essa análise e dar continuidade à discussão, eu passo a palavra para meu amigo Yuri, que vai explorar os principais pontos desse caso. É com você, Yuri. Boa noite. Estarei dando continuidade ao assunto. A seita mantinha rituais nos quais a citada substância era administrada como meio de suposto despertar espiritual. Fato que, segundo a autoridade policial, colocava os participantes a riscos severos, físicos e psicológicos. A continuidade desse uso, segundo a investigação, teria contribuído para o agravamento das condições de saúde de Dídia, causando sua morte e desencadeando a responsabilização criminal de terceiros. Nossa, bem complicado nessa situação da seita, sobre o uso da acetamina, várias coisas envolvidas. E também ouvi comentar que o nome da seita era Pai, Mãe, Vida, Cuida, né? A Dídia, ela amava serpentes, né? Então eles envolviam também com animais. Ela é tipo uma encantadora, né? Dos animais. Eu queria saber também no ponto de vista do nosso investigador da Polícia Civil. Dr. Wesley, você poderia comentar com a gente sobre o assunto? Primeiramente, quero agradecer o convite, né, e a oportunidade de estar participando aqui do podcast. Bom, foi um caso que repercutiu bastante, né, durante as semanas e um caso que quanto mais a Polícia Civil ia apurando conhecimentos, diante dos fatos, mais suspeitos iam aparecendo. Então, a Polícia Civil, a gente já tinha montado ali a Operação Mandrágora, que era tentar interceptar organizações criminosas que contrabandeavam e mexiam com substâncias ilícitas, né? Então, a comando do nosso delegado-geral, Alex Túlio, dentro desse caso da Dídia, né, foi indiciado 11 pessoas, entre ela sua mãe, né, seu irmão, seu ex-namorado. Então esse caso a gente conseguiu apurar a existência de uma seita religiosa responsável por fornecer e distribuir acetamina, além de incentivar e promover o uso de drogas. De acordo com as nossas investigações, essa seita religiosa, fundada pela sua família, ela tinha o intuito de induzir os próprios funcionários de uma rede de salões de beleza ao uso de substâncias de uso veterinário, como a acetamina e o potenai. Os envolvidos foram presos, né? Conseguimos ali fazer a prisão de vários envolvidos e, inclusive, foram todos indiciados por diversos crimes. E entre eles, eu quero ressaltar aqui, entre tortura com resultado e morte e tráfico de drogas, que felizmente, né, chegou, foi o que aconteceu com a Dídia, né? Chegou tendo sua vida ali ceifada, né, diante dessas substâncias. E ainda foi possível identificar a existência de um esquema criminoso promovendo a realização de cultos religiosos com a utilização de entorpecentes. Então, a Polícia Civil conseguiu identificar, eles eram um grupo criminoso, né? E eles pretendiam montar uma clínica veterinária para facilitar o acesso e compra dos medicamentos de uso controlado.
bem como fundar uma comunidade para manter os trabalhos doutrinários da seita. Entre os indiciados, todos ali foram identificados dentro do inquérito a gente conseguiu apontar a prática de basicamente 14 crimes que foram cometidos pelos autores, todos envolvidos no caso, né? Tem uma lista que todos associam ao tráfico de drogas, associação para o tráfico, perigo para a vida ou a saúde de outrem, falsificação, adulteração ou corrupção de produto destinado a fins terapêuticos e medicinais. Teve também aborto provocado sem consentimento da vítima, estupro de vulnerável, charlatanismo, curandeirismo, sequestro e cárcere privado, constrangimento ilegal, favorecimento pessoal, favorecimento real, exercício ilegal da medicina e tortura com resultado em morte, que foi o que aconteceu com a Dídia, né? Perdeu sua vida e faleceu ali com seus 32 anos, né? Na sua casa. Então esse caso ficou a reflexão de um esquema criminoso dentro da própria família, né? Onde a origem da nossa vida é proteger, né? O nosso maior patrimônio é a nossa família. Então eles iam contra tudo isso, contra a família, né? E praticavam o próprio mal e cometiam situações ilícitas, crimes dentro com seus próprios entes queridos, né? Então a Polícia Civil conseguiu estabilizar aí um alto esquema de operação, né? E fomos muito favorecidos com ajuda gratificante também da Polícia Científica, né? Foi montado entre duas equipes, a Polícia Civil Científica e a Operacional, com êxito de todo a Polícia Civil do Estado do Amazonas, e conseguiu desarticular esse grupo, né? Essa família criminosa, que teve umas pessoas falecidas, né? Que é esse caso que está repercutindo bastante. E quero deixar esclarecido um pouco de basicamente como foi feita a operação, né? Então, e os crimes apontados por eles. Então é basicamente isso. Eu queria agradecer novamente o convite por estar participando desse podcast. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Wesley. E assim, quanto mais nós mexemos nesse assunto, mais abismados nós ficamos, né? Porque nós acreditávamos que era apenas uma religião, que era questão de crença deles e tudo mais, mas não, estava havendo crimes, né? Por trás de tudo isso, esquemas. E, assim, é um caso absurdo. Agora eu queria chamar o nosso Dr. Fábio. Ele é sociólogo e antropólogo. Dr. Fábio, você poderia passar um pouco do seu conhecimento sobre esse caso para a gente? Boa noite, Esté. Boa noite, caros ouvintes. Fábio Silva aqui falando, sociólogo e antropólogo. Eu vou falar um pouco aqui sobre o caso da Dídia, né, que ganhou uma grande repercussão nacional. Envolveu elementos como religião, o uso ritualístico de substâncias, relações de poder, redes de influência, identidade social e mecanismo de controle. E pelas narrativas divulgadas, o caso envolveu práticas associadas a um grupo religioso, disputas internas de autoridade, denúncia de manipulação e consequências trágicas para seus participantes. No enquadramento sociológico, e sobre a perspectiva de Emily Durkheim, o caso ele pode ser lido como um fenômeno no qual a religião ela funciona como uma instituição reguladora da conduta dos membros,
onde as regras, as crenças e rituais, eles funcionam como fatos sociais. Eles exercem coerção e influência do comportamento. E o rompimento dessas normas, seja pela denúncia, pela tragédia ou por conflitos internos, ela gera uma desorganização social e foi visível na ruptura do grupo e na repercussão que foi pública, né? E na relação do poder e na dominação, há uma presença de dominação carismática ali, onde os líderes religiosos eles se legitimam, né, por supostos dons espirituais. Ali a religião entre líderes e seguidores, ela pode gerar obediência emocional aí, né, diminuindo o, o caso, como sugere, né, uma possível burocratização do carisma, né, quando o grupo cria estruturas hierárquicas, regras próprias e o controle sobre essas práticas ritualísticas. No grupo social e no controle social, né, posso dizer assim, e sobre uma ótica macro e micro social, o grupo ali religioso ele funcionava como uma subcultura, com valores e práticas próprias, onde os mecanismos do controle social informal, né, naquela pressão psicológica, aquela aprovação coletiva e o temor espiritual, a saída de membros ou questionamento do poder, ela geraria ali uma punição simbólica, ou até mesmo a exclusão e a estigmatização. Já no enquadramento antropológico, eu posso falar aqui sobre os rituais e as simbologias, né? A antropologia dos rituais, ela destaca o quê? Que os rituais, eles estruturam ali a vida social e reforçam o pertencimento. A utilização de substâncias psicoativas em contextos sagrados, ela aparece em diversas culturas, mas exige mecanismos éticos e comunitários para evitar abusos. A ritualização pode produzir estados alterados de consciência interpretados como espirituais, facilitando manipulação se houver desequilíbrio ali do poder. O indivíduo também ele mergulha numa teia de significados produzida coletivamente. A identidade ritualística ela oferece senso de missão, propósito e distinção. A relação do sujeito como um grupo religioso é profunda, onde ela fornece pertencimento, apoio emocional e reconhecimento que dificulta as rupturas ali. E sobre o aspecto das dinâmicas de comunidade de liderança, né? A antropologia, ela observa o quê? Que os grupos religiosos ali fechados, eles tendem a criar microcosmos culturais, com linguagem própria, cosmologia específica e estruturas internas rígidas. A figura ali do líder, ela se torna a ponte entre o sagrado e os membros, né? Aumentando o potencial de dependência simbólica. Outro ponto também que eu posso falar sobre a ausência da regulação externa, sobre onde o Estado, as instituições fiscalizadoras, ela facilita ali práticas que desafiam normas sociais mais amplas. Sobre a vulnerabilidade social e emocional ali, o caso da Didia, ela revela o quê? Que participantes emocionalmente vulneráveis, eles podem ser mais suscetíveis à adesão às práticas radicais. A busca por cura, sentido de vida e respostas existenciais é um fator ali decisivo. Os grupos, eles podem criar narrativas internas que justificam práticas perigosas. Ali o líder ele pode redefinir conceitos como cura, evolução espiritual, prova, mérito, até manipulando percepções. No conflito entre estados e o grupo religioso, a sociologia, né, e a antropologia, ela sugere que a tensão entre a autonomia religiosa e a intervenção estatal em relação ao caso, né, que ele revela fronteiras sensíveis entre liberdade de culto e responsabilidade penal. O caso ele viralizou, né, como todos ouviram e viram, né, como um espetáculo midiatístico, onde teve uma narrativa pública tendenciosa a simplificar fenômenos culturais e complexos
e gerou pânico ali moral sobre religiões alternativas, curandeirismo e terapias holísticas. Eu, como sociólogo e antropólogo, que eu posso dizer aqui, né, sobre o meu ponto, né, o caso da Didi, ela revela o quê? Que a força das instituições religiosas como estruturas de comportamento, a vulnerabilidade humana diante do carisma e da promessa espiritual, a necessidade de compreender práticas ritualísticas dentro do seu contexto e a importância do Estado em equilibrar liberdade religiosa e proteção à vida, e o papel da sociedade e da mídia na produção de significados e julgamentos sobre fenômenos religiosos são hegemônicos. Então é isso, Esther. Obrigado. Essas são as minhas palavras. Fico por aqui. Muito obrigada, Fábio. E assim, realmente e infelizmente, algumas religiões foram afetadas, né? Depois do caso da morte da Dídia, depois dessa repercussão toda, umas religiões que já sofriam preconceito da sociedade, sofreram mais ainda, né? Foram julgadas porque achavam que foi a religião que fez isso acontecer, mas não, foi através de medicamentos, coisas erradas, né? Infelizmente, algumas pessoas pagaram também por isso e é um assunto bem delicado. Agora eu queria conversar com a nossa biomédica Juliana. Juliana, você poderia explicar pra gente um pouco sobre o medicamento que foi usado, a acetamina? Boa noite, me chamo Juliana Lira e vou comentar sobre o que é a acetamina. A acetamina é uma substância usada principalmente para anestesia e sedação, capaz de reduzir a dor e provocar um estado de desconexão entre mente e corpo. Por isso, ela é chamada de dissociativa. Como a acetamina funciona? Ela age principalmente bloqueando receptores NMDA no cérebro, o que altera a percepção, diminui a dor e pode causar sensação de desligamento do ambiente. Uso médico: anestesia e cirurgias e procedimentos, controle de dor intensa, tratamento de depressão resistente em doses bem menores e sob supervisão especializada. Emergências, pois mantém respiração e circulação mais estáveis do que os outros anestésicos. Os efeitos: efeitos terapêuticos, analgesia, sedação e anestesia. E, em alguns casos, melhora rápida de sintomas depressivos. Possíveis efeitos colaterais: alucinações e confusão, náusea, aumento de pressão, frequência cardíaca, sensação de dissociação. Importante: fora do ambiente médico, a acetamina pode ser perigosa e causa dependência, acidentes e perda de consciência e risco psicológico. O uso recreativo é ilegal na maior parte dos países. Muito obrigada, Juliana. Bom, galera, agora deu para entender um pouquinho sobre o medicamento cetamina, né? É por isso que acabamos vendo, infelizmente, vídeos da Dídia de frente do espelho, totalmente paralisada, vendo coisas, totalmente transtornada, né, galera? Um vídeo, assim, que corta nossos corações. Infelizmente, um assunto bem delicado. Eu gostaria agora de escutar nosso advogado criminalista, Dr. Victor. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Vitor e eu vou comentar um pouco sobre a questão do ponto de vista jurídico no caso Dídia. Já sob o ponto de vista jurídico, o aprendizado foi marcado pela necessidade de reconhecer que todo processo penal deve-se observar rigorosamente o devido processo legal. A presunção de inocência e o direito contraditório, a comoção nacional e a exposição midiática não podem substituir provas técnicas e colhidas conforme os parâmetros legais. Além disso, gente, o caso levantou debates relevantes sobre tipificação penal, responsabilidade individual, nexo de causalidade e limites entre liberdade religiosa e tutela penal. O grupo também
percebeu que o direito em situação dessa natureza atua não apenas para punir, mas também para proteger vítimas, garantir direitos e coibir práticas que coloquem a vida em risco. Portanto, dentro desse contexto todo que a gente citou, ainda deixa claro que o caso Didia configura um grande potencial de violência psicológica, violência moral, possíveis crimes contra a honra, possível ameaça ou constrangimento ilegal, enquadramento integral na Lei Maria da Penha, o cabimento de medidas protetivas, que cabe, o direito à indenização por danos morais e materiais. Sendo assim, o aspecto jurisprudencial, no caso, os tribunais reconhecem que a violência psicológica como plenamente suficiente para medidas protetivas, que a exposição pública, humilhação e controle emocional configura violência doméstica, que influenciadores ou figuras públicas têm direito reforçado à preservação da imagem. Muito obrigada, doutor Victor. O senhor conseguiu trazer pontos importantes para a gente, deu para entender um pouco do lado jurídico do caso. E eu volto a repetir, é um assunto delicado, né? Quanto mais a gente cava, mais a gente acha. E se a gente for conversar, vamos passar umas 5 horas aqui e o assunto não acaba. Eu queria chamar agora o Fábio, ele é contador, e a Didia, ela era empresária, né? Ela tinha uma rede de salão de beleza. E ele vai nos explicar um pouquinho sobre a situação do salão, porque também acontecia fatos lá, né? Poderia explicar pra gente, doutor Fábio? Boa noite, Esther. Te agradeço pelo convite. Boa noite, ouvintes. Eu me chamo Fábio Fernandes, sou contador do Salão de Beleza, no caso Didia Cardoso, conhecido popularmente pela seita Pai, Mãe, Vida. A empresa ligada ao caso Didia Cardoso é o Salão de Beleza Belle Femme. A ex-Azenda do Boi Garantido era sócia da rede de salões, que se tornou um ponto central nas investigações sobre a seita liderada pela sua família. O que as investigações revelou sobre a empresa? A família Cardoso, incluindo a mãe de Didia, senhora Cleusimar, e o irmão Ademar, utilizava o salão para recrutar e coagir funcionários a se juntarem à seita Pai, Mãe, Vida. Era dentro da empresa que a família promovia rituais com o uso de cetamina, um anestésico de uso veterinário que era distribuído entre eles ilegalmente. As autoridades descobriram que o registro do salão de beleza Belle Femme continha atividades incomuns para o estabelecimento de beleza, como atividades veterinárias, o que levantou suspeita sobre a origem da droga. Era dentro da empresa que a família promovia rituais com o uso de cetamina, um anestésico de uso veterinário, que era distribuído ilegalmente. A empresa era uma boa empresa, né? Era uma empresa de pequeno porte, um bom faturamento, era uma pessoa jurídica de direito privado, no qual a sócia majoritária era a Didia Cardoso, hoje falecida, né? A PJ tinha movimentação financeira expressiva, sempre pagou todos os funcionários em dias, inclusive os encargos sociais, sobre a folha de pagamento, né, sobre os direitos trabalhistas de todos os prestadores de serviços e funcionários. Jamais aconteceu algum tipo de problema, algum prestador de serviços ficar sem receber. Não tinha esse problema na empresa. A empresa era altamente sólida, tinha uma boa movimentação financeira. Nunca desconfiei de nada. As notas fiscais de serviços do consumidor amazonense sempre foram emitidas para as clientes mulheres no dia do serviço realizado. Então, após a cliente ir ao salão, contratar o serviço de uma escova, vamos supor. Aí tinha lá no final, tinha a maquininha, a cliente chegaria lá no caixa, pagava, saía lá a nota fiscal do consumidor, de forma simples, redonda, sólida, madura, como toda empresa redonda é. Então é isso. Nunca desconfiei de nada. Até mesmo porque no movimento de caixa eu não vi indícios de coisa ilícita. Não tinha vestígio de nada. Não tinha nota fiscal de seringa, não tinha nota fiscal de cetamina, não tinha nota fiscal de material químico. Não tinha nada que fosse que me desconfiasse no momento que eu fosse elaborar a escrituração contábil da empresa,
que eu pudesse desconfiar. Todas as despesas eram operacionais. Né? Todas as despesas eram operacionais, ou seja, eram as despesas do próprio salão. Eram os produtos que eles compravam, tinha os materiais de custo, tinha a água que comprava lá, tinha os recibos, tinha pagamento de energia elétrica, tinha pagamento de telefone, tinha pagamento de funcionário, tinha vale para funcionário, tinha o Prolabore da Didia, que era registrado e colocado no caixa lá pela operadora de caixa. Então, não tinha nenhum problema. Uma empresa 100% educada, redonda. Contudo, as evidências levam a crer que a cetamina era adquirida de forma ilícita, não tendo nota fiscal, e por isso compravam com dinheiro, e por isso não compravam com dinheiro da empresa, porque para comprar com dinheiro da empresa, precisa ter a justificativa. A justificativa é o quê? Nota fiscal ou recibo. Se tu tira um dinheiro da empresa, do banco ou do caixa, tu tem que ter uma justificativa, tem que ter papel. Mostrar lá para o contador, provar para o contador para onde foi esse dinheiro que estava lá no caixa, que é a receita da empresa. No caixa ou no banco, né? Então, através de um balanço de forma ampla, eu digo aqui em público que não tinha e não tem nos registros contábeis, fiscais, não tem no balanço nenhum tipo de despesa dessa natureza. Provavelmente, essa droga, esse material que é ilícito, proibido de venda, né? Ele era comprado com caixa 2. Né? Se eu tivesse visto, não tenha dúvida que eu tinha denunciado, porque a gente faz um juramento quando a gente se forma, cola grau, em ciências contábeis, que a gente não pode também ser conivente a certas condutas do empresário. Não pode registrar. Um exemplo, eu não posso registrar contabilmente a compra de cocaína. Não posso. Tenho que denunciar as autoridades policiais. Né? Então, provavelmente era comprado com caixa 2. Né? O processo ainda está em investigação, ainda não foi concluído, ainda não foi levado a júri popular, como eles vão ser. Eu fiquei sabendo, os advogados falaram que eles vão a júri popular. Ainda não chegou esse dia, ainda não foi marcado esse julgamento. Inclusive, eu fico à disposição das autoridades para que, se meu depoimento, já fui depois na Polícia Civil, lá com Wesley, Dr. Wesley Túlio, eu fui interrogado e o que eu falei lá, eu estou falando aqui em público. Tudo de forma básica, tudo de forma legal. Então, o que eu vi de errado ali, eu posso também não estar, como não fechou ainda as investigações, como ainda não foi julgado, ainda não foi levado ao tribunal, ainda não foi para a corte o processo da Didia Cardoso, eu também não posso não posso ser leviano e ficar apontando crimes, supostos crimes, o que eu acho, mas eu vou dar minha opinião aqui. Se esse material era comprado, foi adquirido de alguma forma, com dinheiro, né, doado que não foi, o laboratório jamais ia doar. Então, eles usavam isso no interior da empresa, lá no salão de beleza, né? Como o delegado falou, né, as investigações demonstrou. Então, esse dinheiro foi comprado, esse material foi comprado com caixa 2, possivelmente. Então, a empresa, o que tem de errado aí, no meu ponto de vista, no meu olhar fiscal, é o caixa 2. É a omissão do... O que é o caixa 2? O crime de caixa 2 pode ser definido com uma quantia não declarada às autoridades, gerando um caixa paralelo. Existe o caixa oficial e existe o caixa paralelo. Esse caixa paralelo é o não contábil, onde ninguém vê, onde as despesas ilícitas, por exemplo, a droga, a cetamina, poderia ter sido comprada com esse dinheiro aí. É um dinheiro não contabilizado. Essa conduta também está relacionada com a forma de pagamento ou recebimento de determinada quantia, podendo resultar em outras práticas como sonegação de impostos, corrupção e lavagem de dinheiro. Então, os crimes que eu vejo aí, nesse caso Didia, ao meu olhar, à luz fiscal, é o de sonegação de imposto, corrupção e lavagem de dinheiro, pela prática do caixa 2.
Muito obrigada, Fábio. Deu pra gente entender esse lado também. E assim, infelizmente, né, um salão foi afetado. Um salão que a Didia batalhou bastante para construir, aquele salão que ela amava. Infelizmente foi fechado, mas pouco tempo atrás voltou a funcionar, mas com um olhar preconceituoso da sociedade, né? Porque nunca mais vai ser aquele salão, o salão da Didia Cardoso. Não, é o salão da seita. É o salão que aconteceu os casos lá. Infelizmente fica com esse vestígio, né, da situação toda. Mas agora eu queria chamar o Irã para concluir o nosso caso, que infelizmente está dando o nosso tempo agora. E, Irã, você poderia concluir para a gente? Encerramos hoje a análise do caso Didia, com uma reflexão cuidadosa, objetiva e baseada nos princípios que regem o Estado brasileiro. Ao longo deste episódio, apresentamos os fatos, interpretamos os elementos jurídicos relevantes e observamos como este caso dialoga com os fundamentos essenciais da Constituição Federal. O caso, independente das versões ou percepções emocionais que possa despertar, nos oferece a oportunidade de revisar pilares constitucionais importantes. O artigo 5º, por exemplo, reforça garantias como igualdade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Princípios que precisam ser assegurados em qualquer situação, sem exceções e sem favoritismo. O artigo 1º, ao colocar a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, nos lembra que cada pessoa envolvida, direta ou indiretamente, deve ser tratada com respeito, proteção legal e observância dos seus direitos fundamentais. Já o artigo 6º, que trata dos direitos sociais, evidencia que muitas situações do conflito, como a que analisamos, são influenciadas por fatores estruturais: acesso à educação, moradia adequada, assistência social e condições dignas de vida. São elementos que moldam comportamentos, contextos e decisões, e que precisam ser considerados quando avaliamos qualquer caso com visão ampliada. O artigo 226, por sua vez, ao reconhecer a família como base da sociedade, mostra que a origem de muitos conflitos que está nas relações humanas, a comunicação, o cuidado, responsabilidade e estrutura emocional. Este caso também evidencia isso, não como culpa, mas como realidade social. Do ponto de vista social, o caso Didia produz impactos relevantes. Ele desperta debates sobre o funcionamento das instituições, o acesso à justiça, a importância da mediação de conflitos, a necessidade de fortalecer políticas públicas de prevenção e o papel do Estado na proteção e na orientação dos cidadãos. Esses impactos não implicam responsabilidade unilateral, mas sim uma compreensão de que cada conflito humano é resultado de múltiplos fatores legais, sociais, culturais, familiares e emocionais. E é justamente por isso que é fundamental mantermos a imparcialidade. A imparcialidade não apaga as dores, não ignora as tensões e nem minimiza a complexidade do caso. Ela apenas garante que a análise seja justa, equilibrada e orientada pelos princípios constitucionais, e não por julgamentos precipitados, suposições ou emoções momentâneas. Ao final, o caso Didia não traz apenas respostas, traz perguntas. Perguntas importantes para toda a sociedade. Estamos garantindo que todos os cidadãos tenham pleno acesso aos seus direitos? Estamos fortalecendo mecanismos de prevenção de conflitos? Estamos promovendo uma cultura de respeito aos princípios constitucionais? Essas reflexões são fundamentais e, acima de tudo, são necessárias para que casos semelhantes possam ser tratados com mais clareza, mais preparo institucional e mais segurança jurídica. Assim concluímos este episódio, com neutralidade, responsabilidade e compromisso com a Constituição. Que o caso Didia sirva como ponto de partida para discussões mais amplas, mais humanas e mais técnicas, sobre como podemos aprimorar as relações sociais, o sistema jurídico e a forma como a sociedade lida com seus próprios desafios. Boa noite. Bom, estamos ficando por aqui, estamos findando mais um podcast. Como eu falei anteriormente, se fosse por nós mesmos, a gente ficaríamos aqui conversando 5, 4, 6 horas, mas infelizmente não dá, né, galera? Eu quero agradecer aos convidados, obrigada a você ouvinte também. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o caso. E assim, a gente se vê no próximo Os Universitários. Tchau!